Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, 3 pontos de reflexão breves nesta palavra de Deus dirigida a nós nesta quinta-feira, a 17ª semana do tempo comum. Primeiro, tirado do profeta Jeremias, primeira leitura de hoje, no capítulo 18, versículos 1 a 6. Jeremias que conta aquela passagem do oleiro fazendo a comparação do barro ou do vaso nas mãos do oleiro e compara esse vaso ao povo de Israel nas mãos de Deus. Conhecemos bem, ou se não conhecemos, pedir para ser projetado, não sei se dá para ser projetado também na tela do computador para as pessoas apanharem em casa, como que é trabalhada aquela roca ou aquele torno do oleiro. Mas mesmo que não conheçamos profundamente, sabemos como que o barro ainda ali molhado, quando se está fazendo os vasos, você molda e você pode, um descuido, às vezes, errar. E aí você tem que desmanchar tudo e começar tudo de novo. Ou mesmo que você não gostou daquilo que foi moldado, então o oleiro vai lá, faz outro modelo, faz outro contorno, roda e bota o lugar em forma de a mão, o dedo, em lugar diferente. Assim nós entendemos, claro, Deus aqui na sua ação. E no final da leitura ele pergunta: acaso não posso fazer convosco como oleiro, casa de Israel? Mas para que Deus haja, ele quis precisar da participação de cada pessoa. Deus nos criou livres, não que ele não pudesse agir, mas nos criou livres. E quis precisar da nossa participação, por isso nos deu a liberdade. A liberdade é algo sagrado, é algo sumamente importante para o ser humano, mas é de uma responsabilidade tamanha, porque pelo uso da liberdade, se usarmos de maneira correta, vamos responder positivamente ao chamado de Deus. Mas se respondermos de maneira negativa e usarmos a nossa liberdade de maneira errada, vamos responder negativamente ao chamado de Deus. Santo Agostinho tem uma frase que muito nos inspira nessa ação de Deus. Ele diz: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Não se salvará sem a nossa participação, porque assim ele quis precisar da nossa participação. Isso nos chama, caríssimos irmãos e irmãs, ou essa passagem nos chama a uma abertura à vontade de Deus, a uma abertura e uma docilidade ao plano de Deus para nós. Não só o plano no sentido extenso da palavra, da vocação sacerdotal, matrimonial, missionária, que também assim somos chamados a responder positivamente a Deus. Estamos às portas do mês de agosto, mês dedicado no Brasil às vocações, mas é todo chamado a poder darmos testemunho de Deus, da ação de Cristo na nossa vida. Por isso, muito nos inspira esta passagem do profeta Jeremias: sejamos como barro nas mãos de Deus, para que ele possa de fato fazer de nós, da nossa vida, aquilo que bem lhe apraz, no sentido positivo da palavra, porque o plano de Deus é para nós um plano de felicidade. E às vezes é necessário mudar o rumo da vida. Vejam um exemplo simples, que não era negativo, era positivo, mas precisava mudar. Maria Santíssima certamente tinha outro plano, mas de acordo com o chamado de Deus, ela deixou-se conduzir pela mão de Deus. Como sempre na sua vida, mudou o seu rumo. Assim também somos todos nós. Devemos acolher positivamente o plano de Deus em nossa vida, a exemplo dessa passagem do profeta Jeremias. Segundo,
A primeira parte do Evangelho de hoje nos fala do que nós chamamos dos novíssimos. Acontecerá no fim dos tempos. Os novíssimos conhecemos na doutrina da igreja: morte, juízo, céu ou inferno. O purgatório é o lugar que passamos para a purificação, para aqueles que vão para o céu. E nos chama essa primeira passagem a termos consciência da nossa participação, daquilo que estamos construindo na nossa vida. Na primeira leitura, nós fomos chamados a sermos dóceis à palavra de Deus, à voz de Deus em Cristo, e hoje através da igreja, dos seus enviados. Aqui nós somos chamados a uma responsabilidade. No final dos tempos, vamos prestar contas. Aquela rede lançada ao mar e que apanha peixes de toda espécie, conhecemos como funciona a rede. É de fato a responsabilidade que Deus também delega a cada um de nós. Cada uma vai prestar contas da sua ação. E assim somos chamados a construirmos desde já a nossa eternidade, a vida eterna que construímos a partir daquilo que nós fazemos, inspirados e guiados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, o terceiro e último ponto da nossa reflexão, Deus nos chama e nos instrui através dos apóstolos. A última passagem do Evangelho, Jesus nos fala que todo discípulo, todo mestre da lei, que se torna discípulo de Cristo, se torna discípulo no reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Os escribas, mestres da lei, no antigo Israel, eram aqueles que formavam o povo na fé. Tinham por função instruir as pessoas no judaísmo, ensinar a serem bons judeus, bons religiosos. Essa função, pois bem, nessa passagem passa. Jesus faz a transposição aos apóstolos e dos apóstolos aos bispos, com a colaboração dos sacerdotes, para serem também instrutores da fé. E a partir dos bispos, dos sacerdotes e dos diáconos, todo fiel leigo que recebeu os ensinamentos de Deus é chamado também a ser instrutor na fé. De maneira que esse ensinamento que somos chamados a passar, não só através de palavras, mas sobretudo com a nossa vida. E somos hoje perguntados pela palavra de Deus: a nossa vida tem sido um ensinamento transparente, evidente, da vontade de Deus para a humanidade? Tem pessoas que não olham tanto aquilo que se fala, que não leem muito os evangelhos, que não vão em muitos lugares religiosos, mas que olham a vida dos cristãos. Claro que deveriam ir, mas que olham a vida dos cristãos. Será que a nossa vida transmite, sem propagandas, sem os meios eletrônicos, transmite a nossa vida primeiro àqueles que estão à nossa casa, ao nosso redor, os mais próximos de nós, aos familiares? Será que nossa vida transmite aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros e companheiras de trabalho, de estudos, os ensinamentos de Deus? Pois bem, assim somos chamados hoje a fazermos essa análise da nossa atitude de cristãos e cristãs, e somos chamados e enviados a sermos formadores na fé. Nós falamos tanto dos catequistas, que têm essa função de iniciar os pequeninos ou adultos na fé, mas todo cristão, toda cristã é catequista, aquele que forma, que ajuda as pessoas a conhecerem mais
e não só conhecer, a viver os ensinamentos de Deus. Que assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós também possamos estar atentos, deixando-nos transformar pela ação do Espírito Santo, como oleiro, como barro nas mãos do oleiro, nós também nas mãos de Deus, pela ação do Espírito, através da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.